Bom dia a todos e a todas. Hoje, domingo, 5 de julho de 2020. Mais uma semana difícil no que diz respeito à pandemia do coronavírus. Nas últimas 24 horas foram 1.111 mortes, ou seja, óbitos. Hoje temos no Brasil mais de 1.600.000 infectados e chegando a casa aí de 65.000 mortes, né? Que representa muito. Hoje o Brasil, mais uma vez, é o epicentro da América Latina, né? E continuamos nessa escalada de desgoverno sem responsabilidade no que diz respeito ao isolamento social para o combate ao coronavírus. Enquanto não existir uma vacina de fato, nós teremos, a única vacina é o isolamento social. E o Brasil, cada vez mais, flexibilizando nos estados, nos principais estados, Rio de Janeiro e São Paulo, flexibilizando essa questão, cada vez mais a gente não consegue controlar essa curva, que a tendência é só aumentar. E o Brasil vai ser um dos países, com certeza, junto com os Estados Unidos, os últimos a saírem dessa pandemia, enquanto não houver uma vacina. Mas graças a Deus a ciência, né, que é tanta negada justamente por esses dois governos, o governo do Donald Trump e o governo Jair Bolsonaro, que nega a ciência, que nega a educação, é justamente na ciência e na educação, nas universidades, nos institutos de pesquisa que está saindo a solução para esse coronavírus, né? Graças a Deus, a vacina aí de Oxford da Inglaterra, sendo inclusive comandada por uma brasileira, né, filha de mecânicos, e estamos aí, Deus quiser, daqui a pouco, até o ano que vem, teremos uma vacina para combater esse coronavírus. Mas enquanto não houver a vacina, tínhamos que ter e existir no país um governo que olhasse por essa população. Mas nós não temos. Estamos aí, é preciso repetir toda semana que há mais de quase 2 meses, chegando a 3 meses, sem ministro da Saúde. Estamos aí, chegando aí a 15, 20 dias, sem ministro da Educação. Inclusive um foi cotado para assumir e antes mesmo de assumir foi exonerado. Isso porque com as suas falsidades de diploma de doutorado e pós-doutorado, né, vagamente divulgado pela mídia, sem nenhuma competência para assumir o Ministério da Educação. Até então, sexta-feira, tinha o Feder, que era o secretário de Educação do Paraná, cotado para ser o ministro da Educação, mas de ontem para hoje, por pressão da ala mais radical e conservadora olavista e dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, parece que temos um outro candidato que é um coronel do Exército, né? Gobo Ferreira, José Gobo Ferreira, que é a especialidade dele em material bélico, graduado em material bélico pela AMAN, Academia das Agulhas Negras. Tudo a ver com a educação, né? Um coronel do Exército graduado em material bélico para cuidar do Ministério da Educação, que cuida da ciência, que cuida da educação, que cuida das universidades, que cuida de tudo isso. Então é um governo, com certeza, não tem nenhum compromisso com a evolução e com a educação. Aliás, nesses últimos anos, né, principalmente no ano e meio para cá, a educação tem sido atacada do ponto de vista ideológico, né, no que diz respeito às universidades, à ciência, a tudo que esse governo nega. E agora o Bolsonaro está na sua fase quietinho, não digo fase paz e amor, muito pelo contrário, ele está numa fase de ter que ficar quieto porque as questões avançaram, principalmente no amigo dele de pescaria, o Fabrício Queiroz, e foi em função disso que ele parou de rosnar no secadinho e ficou miando agora igual um gatinho, quietinho, sem poder falar. Inventou agora uma nova moda que é tocar sanfona às quinta-feiras na sua live, né, imitando o Luiz Gonzaga, para dar condição ao seu governo. Inaugurando obra que já foi inaugurada, já foi 94% realizada, e cantando Ave Maria na sanfona do Luiz Gonzaga. E os netos do Luiz Gonzaga já colocaram uma nota oficial repudiando, dizendo ter nojo de ter utilizado a obra dos avós dele, um homem realmente popular no Brasil, o Jair Bolsonaro utilizando disso para seus fins políticos, né?
Mas, Bolsonaro, essa sanfona que você toca, que seria a sanfona do Lei Gonzaga, não é a sanfona do povo. Porque a sanfona do povo queria educação. A sanfona do povo gostaria de ter uma universidade ampla, livre e libertária. A sanfona do povo gostaria de ter o Ministério da Saúde que cuidasse realmente da saúde do povo brasileiro. E você, Bolsonaro, infelizmente não cuida disso. Nos últimos dias, ontem, sábado, houve algumas manifestações em São Paulo e em outros estados, pelo Fora Bolsonaro, o governo da morte. Mas parece que há um acordão aí da mídia e dos poderes para não publicarem muito mais essas coisas, né? Porque o Bolsonaro está nessa fase de quietinho e não quer atiçar a onça. Mas nós, povo brasileiro, continuamos e dissemos que só iremos dar trégua quando esse governo cair. É um governo que não representa o povo brasileiro, não representa a educação e não representa no que diz respeito à paz para o Brasil e à liberdade para o Brasil. Né? Um governo em que, em vez de comemorar alguma obra, alguma coisa que ele o faça pelo Brasil, não. Vai comemorar a independência dos Estados Unidos ontem, lá na casa do embaixador americano, né? Sem máscara, sem nada, comemorando a independência dos Estados Unidos. Mas é bom que ele faça isso do Trump, porque tudo que o Bolsonaro apoiou até hoje caiu rapidamente. Apoiou o Macri na Argentina, perdeu as eleições. Foi apoiar Netanyahu na Israel, caiu lá de desgraça. E agora está apoiando o Trump e que vai cair em desgraça, vai perder as eleições. Então, eu fico por aqui. Um bom domingo a todos e a todas. E mais uma semana de luta. Se cuidemos todos, cada um por si só, pela sua família, pelos seus avós, pelos seus pais, pelos seus entes queridos. Cuidemos de nós, que esta fase vai passar. E graças à ciência, graças ao desenvolvimento de uma vacina, nós iremos nos libertar dessas duas pragas. Primeiro vacinando contra a doença e depois nos vacinando contra o governo Bolsonaro. Um bom dia a todos e a todas. Um belo domingo. Tchau.